Nós teremos o debate agora com o senhor Arthur Coimbra, da MCTIC, que eu peço que, por favor, suba ao palco. Gostaria de convidar também para compor nosso palco a moderadora do painel, a consultora de teleconsultoria, da Telconsultoria, a senhora Kátia Pedroso. Atuando como debatedores, o diretor da Brint e presidente da LAC-ISP, o senhor Basílio Pérez, e o consultor da Futurion, o senhor Caio Bonilha. Neste momento, eu passo a palavra à moderadora do painel, a senhora Kátia Pedroso, que conduzirá os trabalhos. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Antes da gente começar esse debate com o MCTIC, o que a gente pode fazer para alavancar a pauta das PPPs, eu queria agradecer ao Basílio. É o meu terceiro ano consecutivo na Brint e, ano passado, ele me deu a responsabilidade de moderar o painel de postes. Eu brinquei com ele que esse ano eu queria estar no primeiro dia. Então, assim, Basílio, muito obrigada pela confiança. É um prazer estar aqui e é um prazer poder discutir temas relevantes para as PPPs. Não podia deixar de provocar o meu amigo Arthur Coimbra. Então, assim, nós batemos um papo rápido e eu convenci a que, nessa abertura, a gente tinha que falar de temas que realmente tivessem sentido e fizessem a diferença para os provedores regionais. E nós chegamos a um acordo. Nós vamos aqui debater 3 temas. O primeiro, infraestrutura. O Max deu alguns spoilers, né? Mas a gente vai querer mais detalhes, tá? O segundo, frequência. Nós vamos falar de 5G, nós vamos falar de 450. E, por último, um tema que é importante e que precisa ser enfrentado, que é a questão tributária. Então, nós vamos falar de pauta tributária. Então, assim, ele concordou, agora não tem mais saída. Então, vamos em frente. Arthur, Max comentou agora que vocês estão pensando em políticas públicas de incentivo à infraestrutura, né? Ele falou rapidamente da regulamentação de além das antenas. Você tem a questão de postes. Eu prometi para o Basílio que eu não ia falar de postes, mas, assim, o tema ainda é muito polêmico e é um problema, né? Hoje já há um gargalo na expansão da fibra. Quando você colocar IoT e 5G, isso, assim, tende a se tornar um problema ainda maior. Como é que o Ministério está pensando em estimular a oferta de acesso a essa infraestrutura ou de ampliação disso? Como é que, em termos de política pública, o que vem por aí para tentar facilitar o acesso dessas PPPs à infraestrutura de suporte? Então, essa é a minha primeira pergunta para você. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço a Brint pelo convite. É um prazer estar aqui com a Kátia, com o Caio, com o Basílio. Bom, no nosso acordo, a gente combinou que você poderia perguntar o que você quisesse e eu responderia o que eu quisesse. Bom, na verdade, esses empecilhos à implantação de infraestrutura, eles resistem em serem vencidos, né, infelizmente. Falando do que eu acho que é mais provável de ser vencido, primeiro, a questão do direito de passagem. Hoje, quando se quer, por exemplo, implantar uma infraestrutura na margem de uma rodovia, né? Algumas semanas atrás, o governo federal publicou a medida provisória 881. O que ela faz? Ela estabelece, em nível federal, uma coisa que está sendo chamada de silêncio positivo. Ou seja, se você depende do governo federal para que ele emita uma licença, uma autorização, o que quer que seja, para você exercer uma determinada atividade econômica, você tem o direito de ter um prazo máximo dentro do qual o governo vai te responder.
se autoriza, se não autoriza. Se ele não te responde nesse prazo máximo, se ele fica omisso nesse prazo máximo, essa MP ela prevê que você está tacitamente autorizado. Tá? Agora, quando essa MP saiu, ela gerou um certo frenesi e muita gente já comemorou, dizendo que todos os problemas estavam resolvidos, né? Não exatamente, né? E no âmbito federal, eles estão resolvidos, assim, de uma certa maneira. Por quê? A lei das antenas, ela já estabelece 60 dias como prazo para autorização, por exemplo, de implantação de uma rodovia, de uma infraestrutura na margem de uma rodovia federal. Né? Já tem esse prazo de 60 dias. E a MP 881 fala, ó, se o prazo não for cumprido, né, se o órgão não disser nada nesse prazo, está tacitamente autorizado. Isso significa que se alguém precisa passar uma rede na margem de uma rodovia federal, pede ao DENIT essa autorização, e ela não sai em 60 dias, você está tacitamente autorizado, desde que você tenha apresentado todos os documentos requeridos, enfim. Então, isso foi bom no âmbito federal, mas isso não resolve Estado e não resolve municípios, que, convenhamos, são boa parte do problema. E para resolver estados e municípios, é necessário uma definição, um detalhamento maior, uma regulamentação, que é aquilo que o Max falou, da lei das antenas. E essa regulamentação, ela vai trazer 3 aspectos mais relevantes. Em primeiro lugar, estabelecer o silêncio positivo como uma regra para qualquer nível da federação. Assim como existe para a energia elétrica no Brasil, vai ser feito para telecomunicações, né? E assim como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos. Em segundo lugar, eliminar qualquer dúvida que existe, por exemplo, por mais ou menos natural que essa dúvida possa parecer, que existe em relação à interpretação da proibição da cobrança do direito de passagem. Então, a lei das antenas prevê expressamente a proibição da cobrança do direito de passagem. Alguns órgãos, por exemplo, o próprio DENIT, interpreta que essa proibição da cobrança ela só se aplica a áreas urbanas. Ou seja, em 87% do território brasileiro, porque as rodovias federais, 87% da extensão das rodovias federais está em áreas rurais, nessas áreas todas o DENIT poderia continuar cobrando de quem implantasse uma rede na faixa de domínio. Esse tipo de interpretação, a despeito do que já disse a AGU, quer dizer, a AGU discorda do DENIT, a Advocacia Geral da União, o DENIT insiste, esse tipo de coisa será resolvido no decreto e como o decreto tem feito vinculante, o DENIT teria que cumprir essa interpretação. E a terceira medida mais relevante dessa regulamentação da lei das antenas é definir os critérios objetivos em que será aplicada a isenção de licenciamento prevista na lei das antenas. Porque a lei das antenas diz que qualquer infraestrutura de pequeno porte ela é prescindível de licenciamento. Mas o que é pequeno porte? E o decreto vai definir. Uma coisa que certamente se encaixará em pequeno porte serão boa parte das antenas de 5G. As antenas 5G em ondas milimétricas, ondas mais altas, a tendência é uma redução cada vez maior da infraestrutura de transmissão. Com isso associado também à miniaturização dos equipamentos de transmissão e da RU e de todas as unidades que acompanham a antena, você tem, então, uma infraestrutura de pequeno porte. Então, esse decreto ele vem para tentar resolver, tentar resolver esses 3 pontos principais. Agora, concluindo só a minha fala em relação a postes, eu acompanho o trabalho da Anatel superficialmente nesse assunto, mas eu espero que eles cheguem a bom termo com a ANEEL, mais uma vez, mas eu tenho uma percepção muito particular de que, enquanto você não incentivar a distribuidora de energia a alugar o seu poste, você dificilmente vai resolver esse assunto a fórceps, né? Isso significa permitir que ela ganhe mais dinheiro com isso. E como você permite que uma distribuidora de energia ganhe mais dinheiro alugando poste? Aumentando o preço? Não. Hoje, ela tem que pegar 60% da receita bruta que ela recebe pelo aluguel do poste e levar para abatimento da tarifa dela de energia. Não é um dinheiro que ela embolsa como um ganho, como um lucro, como qualquer outra coisa. Então, você tem que mudar essa regra para que ela tenha algum incentivo em alugar o poste, o que não acontece hoje.
Eu não tenho dúvida que eu acho que a saída é por aí, tem que mexer na modicidade tarifária, porque o dinheiro não fica com ela, então não adianta alugar o poste, não adianta mexer no valor, porque o dinheiro não vai para a finalidade. Quando sai essa regulamentação? Bom, ela está escrita já. A gente vai começar agora, neste mês, uma conversa com as associações, a Brint, Sintele Brasil, Rede Telesul, Internet Sul, várias associações de provedores regionais, com outros órgãos de governo para acertar, ver se tem alguma dificuldade em relação ao texto, ou se tem alguma ideia do que está faltando, que poderia constar, e fechando aí com todos os atores do setor, a gente já envia para a assinatura do presidente. Então, curto prazo, né? Sim, sim. Deixa eu colocar os meus colegas aqui também para trabalhar um pouquinho. Basílio não sai do palco, né? Mas Basílio e Caio, meu colega aqui de associação. A gente falou muito de poste hoje, e o duto, ele vai começar a ganhar uma certa relevância. Como é que vocês veem outros elementos de infraestrutura? Quais elementos são importantes para os provedores regionais? Então, assim, o Arthur focou em direito de passagem, regulamentação da lei das antenas. Postes, a gente conversou hoje de manhã. Qual é o outro elemento que faz a diferença para uma PPP? É o duto? Queria ouvir a opinião de vocês. Eu começo. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite gentil da Brint e participar desse debate, que eu acho que é importante do ponto de vista de política de telecomunicações, com a presença aqui do Arthur, do Basílio e da moderadora, a Kátia, todas as pessoas que estão bastante envolvidas no tema. Eu me recordo, Kátia, você citou no começo da sua fala daquele debate que houve o ano passado com o Fábio da Anatel e o da ANEL, tá certo? E você estava medindo, acho que o Basílio, alguém da Basílio também estava. Painel de poste. E você falou uma coisa que eu achei extremamente relevante, né? E depois tentei até replicar numa fala, um debate que eu participei com o conselheiro Aníbal e o Basílio sobre o PERT, acho que também é uma coisa importante, que é o seguinte: o duto e o poste, eles se complementam. Você até citou uma expressão, você disse o poste e o duto enterrado, do ponto de vista de telecomunicações, né? E eu não vejo, repara, o duto é um elemento que está totalmente regulado pela Anatel, não depende de nenhum elemento fora da Anatel, como é o caso do poste, que aí tem toda essa questão, essa discussão a respeito da modicidade tarifária, que é importante, né? Mas eu vejo que a regulação que está se fazendo da Anatel, embora a Anatel seja Estado e o Arthur represente aqui o governo, ele deveria ser um pouco mais, digamos, assertiva, no sentido de que, de alguma forma, toda essa discussão que nós temos hoje com a questão dos postes seria amenizada se houvesse uma maior utilização dos dutos, né, principalmente nos dutos das grandes cidades. Então, quando eu vi essa legislação, essa proposta da Anatel, principalmente de regular nas cidades de categoria 2 e 3, eu falei, mas o grande problema está na cidade de categoria 1, que é onde está toda essa, digamos, uma má expressão, uma maçaroca de fios aí para todo lado. Então, eu acho que seria mais importante a Anatel, e talvez aí eu gostaria de ouvir o Arthur a respeito disso, ser mais assertivo com relação à utilização, ao compartilhamento dos dutos, que amenizaria, sem dúvida alguma, esse problema, e como eu falei, o duto está simplesmente regulado pela Anatel e não envolve a ANEL e modicidade, etc., né? Esse é o ponto de vista que eu gostaria de colocar, eu vi a opinião do Basílio e dos outros colegas. O Basílio, inclusive, participa do grupo pela Brint, né? Bom, é o seguinte, a questão de dutos realmente é o poste enterrado. Então, ele, em certos locais, como nas cidades mais grandes, tipo 1, como você falou, realmente, acho que só o duto, só uma galeria ou alguma coisa enterrada aqui na Berri, nesses locais, se não for por debaixo da terra,
não vai resolver esses postes jamais. Não tem como, tecnicamente, arrumar um poste que tem 30, 40, 50 posições de cabos, todos autorizados, todos estão lá por algum motivo relevante. Não é uma coisa que pode dizer que está a revelia, que pode simplesmente arrancar. Então, muitas vezes, ligando, inclusive, data centers. Sendo aqui na Berrini tem, perto de data centers, perto de onde está o CGI-BR, mal dá para ver o poste, de tanto cabo que existe passando pelo poste. A única solução é galerias e dutos subterrâneos. Agora, eu tenho acompanhado o PGMC, que saiu as ofertas dos dutos. Em Santos não saiu duto, porque é uma cidade tipo 1 ou 2, alguma coisa assim. Mas saíram nas cidades próximas, as cidades em volta. E aí estive acompanhando os projetos e como seriam as ofertas. Tem algumas coisas importantes. A oferta, ela sai por quilômetro, mas se você converter a cada 30 metros, que seria mais ou menos o meio da distância de um poste, acaba dando alguma coisa como R$9. Ou seja, é como se você estivesse pagando R$9 pelo poste. Não é o 4,50 que a gente quer, mas também não é o 13 que eu pago hoje. Em compensação, eu vi isso como uma vantagem, porque você pagar R$9 por enterrar a tua estrutura de uma forma mais protegida, mais garantida, vale a pena. Não precisa pagar R$4,50 para enterrar a estrutura. R$9 está bom. Mas, infelizmente, tem ainda algumas pegadinhas, tem algumas coisas que a gente precisa corrigir, porque tem custos muito elevados para analisar o projeto, elevados assim, 15, 20 mil reais para analisar o projeto. Tem custos elevados para acompanhar a instalação do projeto. Cada vez que você for fazer uma manutenção, você tem que pagar no mínimo 8 horas de serviço para um inspetor te acompanhar por R$4.700. Vai custar para ele passar um dia do teu lado, mesmo que você leve meia hora para fazer o serviço. Então, tem umas pegadinhas que quase inviabilizam o uso dos dutos ainda. Ou seja, as propostas saíram boas, mas precisam de alguns pequenos ajustes. Tirar esses excessos de cobranças para outros serviços, desobstruir um trecho de dutos, por exemplo, custa R$15 mil. Por R$15 mil eu rasgo a rua e faço outro. Nós tivemos que fazer um enterramento de cabos por causa de umas obras que estavam acontecendo na minha cidade, e nos juntamos 4 operadoras, chamamos a prefeitura para fazer junto com a gente, então tem 5 dutos, um para cada operadora, mais um da prefeitura, que é gratuito, porque a gente está doando para eles. E o que nós gastamos para fazer o duto é muito menos do que está nesse projeto, como simplesmente para acompanhar a obra. Então, eu acho que está no caminho, mas precisa de uns ajustes bastante importantes. E a questão, ainda também sobre infraestrutura, agora, na questão de compartilhamento do PGMC, saiu também a questão dos transporte de dados até os PTTs. As ofertas nesse ponto estão realmente boas, elas não têm grandes pegadinhas, são serviços bons. O único problema é que, mais uma vez, não tem na cidade em que eu estou, porque não está caracterizada como uma cidade que teria esse tipo. Mas, em compensação, está na cidade do lado. Então, eu também tenho opções para fazer alguma coisa e estou, inclusive, estudando como utilizar. Então, a questão de transporte de alta velocidade até os PTTs é uma coisa boa e que está com preços e condições razoáveis. E é uma questão de ajustes, né? Tudo precisa de ajustes. Bom, não sei como é que o MCTIC consegue ajudar com essa pauta de modicidade tarifária de postes. O PGMC é com a agência, a gente vai ter que trabalhar para tirar esses penduricalhos para que, no final do dia, valha a oferta que está lá e que o valor do duto seja o 9, de forma a não inviabilizar o próprio propósito do PGMC.
Mas aqui fica o pleito, Arthur, para que, ainda mais quando a gente está lidando com dois setores, o apoio do governo é sempre muito importante. Eu vou trocar de infraestrutura para radiofrequência, particularmente eu também gosto desse assunto, e acho que aqui a gente começa a atrair a curiosidade dos provedores regionais. A minha vida inteira eu sempre lidei com frequência, né? E o que eu mais escuto nos últimos tempos, eu quero o 5G. O 5G, ele ainda não é uma realidade, mas ele está previsto para o ano que vem, primeiro trimestre de 2020. Né? A gente sabe quais são as frequências que vão ser colocadas à disposição. A gente tem 700, 2.3, 3,5, o 26 GB. A gente sabe também que o MCTIC pretende lançar uma política pública e vai definir os parâmetros que vão nortear essa implantação do 5G e, consequentemente, a licitação que vai ser conduzida pela Anatel. E a pergunta que não quer calar é: a faixa para PPP? Hoje, as empresas competitivas, né, elas construíram rede de fibra ótica na área metropolitana e fizeram uma verdadeira expansão aí do serviço, do acesso. Não faria sentido, diante desse quadro, reservar uma faixa alta que seja, para que essa faixa alta possa se valer dessa rede construída de fibra ótica como suporte e, nessa mesma linha, potencializar esse 5G de uma forma pulverizada, fazendo com que ele atinja realmente todo o nosso país? Faz sentido isso? Bom, Cátia, conforme você mencionou, o Ministério realmente vem fazendo, já tem uma proposta de estratégia brasileira para o 5G, relativamente concluída em nível técnico. Isso precisa passar por uma discussão ainda em nível político dentro do Ministério. Mas a importância dessa estratégia, e pelo que a gente vem constatando, assim, é importante que o 5G não seja lido como um 4G turbinado, né? A abordagem mercadológica do 5G vai ser razoavelmente diferente do que a gente vê no 4G. Então, a gente vê países já fazendo suas licitações de 4G e a gente já começa a ver algumas surpresas acontecendo. Então, por exemplo, na Alemanha se arrecadaram alguns bilhões de euros, né, com a licitação do 5G, e foi uma licitação basicamente voltada para aplicações industriais, né? Então, você vê atores que muitas vezes muitos atores não são da área de telecomunicações. A gente não está falando de grandes operadoras, a gente está falando de empresas da indústria, né? Por exemplo, uma Mercedes-Benz ou uma Volkswagen ou alguma empresa de algum segmento industrial que tem interesse na faixa para suas aplicações industriais, né? Porque a aproximação, a tecnologia ela é tão plástica do 5G que ela é perfeitamente moldável a qualquer tipo de aplicação que se queira. Outra iniciativa, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas faixas estão sendo atribuídas no âmbito microrregional ou no âmbito municipal. Não estão fazendo lotes nacionais, mas estão fazendo lotes locais. Por quê? Porque como o 5G ele guarda muita intimidade com a aplicação que você está fazendo, e não com um serviço homogêneo para todo mundo igual, um serviço de massa, acaba que a percepção é de que você fazendo lotes menores regionalmente ou permitindo a participação de outros atores, você abre espaço para maior inovação. Então, você tem aplicações que surgiriam ali, que não surgiriam se você tratasse essa faixa da maneira como você sempre tratou todas as outras faixas, que é entregar para as 3, 4, 5 operadoras, grandes operadoras que já existem de serviço móvel pessoal no âmbito nacional. Então, tudo isso, né, tem a ver com como o edital vai ser feito, né, e tudo isso tem a ver com que estratégia o país quer para o 5G. Então, por isso que é importante que, quando a Anatel realmente estabeleça com clareza a modelagem do seu edital, ela tenha, né, por consideração a estratégia que o Ministério vai expedir. Porque essa estratégia, se a gente constatar que o 5G
tem que ser um meio tecnológico para experimentação, para aplicações industriais, talvez fazer um edital, como todos já tenham sido feitos até hoje, não seja a melhor maneira. Talvez seja melhor redesenhar um pouco essa lógica de editais. E especificamente para provedores regionais, isso, uma visão de inovação para 5G, por lotes microrregionais, isso tem tudo a ver com o negócio de provedores regionais. Mais do que isso, eu pessoalmente acredito que deveria haver faixas, uma longa extensão de uso não licenciado, ou de um uso misto, em que você permitiria uma lógica de quem chegou primeiro e operou por um determinado tempo, tem direito ao uso daquela faixa. Porque muitos negócios vão ser feitos que vão dar errado, mas alguns negócios inovadores vão acontecer, vão dar certo, né, e é por tentativa e erro, não tem outra fórmula. E aí, se alguém realmente conseguiu ativar uma rede em 5G, em uma determinada faixa, que estava à disposição, o negócio prosperou 3, 4, 5 anos, eu acho que esse risco tem que ser premiado. Então, essa faixa poderia ser otorgada para quem conseguiu estabelecer um negócio concreto e verificável em determinada área, em determinado segmento. Então, é o meu entendimento do 5G. É um entendimento muito diferente do que o entendimento que eu aplico, ou que eu apliquei para 4, 3G, 2G. Mas será que nessa filosofia existe a possibilidade, por exemplo, do 26 GB ser, pelo menos, preservado em parte para isso? Porque, assim, há muita expectativa, como você mencionou, até com a granularidade menor de município, né? O pleito olha, 26 GB, pelo que a gente tem conhecimento do que já foi divulgado, ele vem nacional. Ele vem em blocos de 400 MHz numa primeira rodada e depois quebrando para 200 nacional. Mas para um provedor regional, talvez isso não faça sentido nacionalmente, né? Mas municipalmente faz sentido. Então, assim, seria importante que, pelo menos na faixa alta, que hoje aqui temos a 26 GB, houvesse esse tipo de previsão. A gente entende que, eu vim de uma móvel, né? A operadora móvel quer espectro, não quer nem saber direito se vai usar, né? Aliás, daqui a pouco a gente vai falar do 450. Mas, assim, ele quer espectro por natureza, é oxigênio para uma operadora móvel, mas também é importante preservar a política pública, o crescimento da banda larga e permitir que quem efetivamente está levando essa banda larga tenha a possibilidade de embarcar no 5G. Então, fica o pleito aqui que essa política pública estimule, incentive os provedores a participarem dessa nova etapa. E agora eu vou perguntar para eles. As PPPs estão preparadas para o 5G? Basílio, qual é o que precisa ser feito no plano de negócio para vocês participarem disso? Basílio e Caio também. E tem uma outra pergunta, e essa eu incluo o Arthur. Hoje, e num curto prazo, os provedores regionais estão com a fibra. Até quando vocês acham que esse modelo de negócio se mantém assim, que não vai ser impactado com o 5G? Bom, eu pessoalmente acho que o 5G tem ainda muito folclore. Eu acho que tem os vendedores e os fabricantes do 5G estão vendendo uma ideia como se ele fosse uma coisa maravilhosa que vai revolucionar o mundo. Eu acho que não vai ser tudo isso. Eu acho que a coisa vai ser... Porque o 5G é o seguinte, não tem 5G sem fibra. Tem que ter fibra em todas as herbes que tiver ligado no 5G. Se você tiver que colocar um equipamento 5G em cada poste, todos eles ligados em fibra, por que não entrar com a fibra direto na casa do cliente? Não faz muita diferença. Claro que tem serviços específicos em que o 5G vai funcionar, assim como hoje trabalha muito bem as outras tecnologias. Mas eu acho que ele vai ter, ele é caro para ser implantado pelo seguinte, as herbes são muito mais baratas do que no 4G, só que são milhares de herbes, milhões talvez de herbes. Então, a gente está acompanhando isso na fibra ótica. As ONUs são baratas, mas quando você multiplica por milhares, é o nosso maior custo instalar um cliente de fibra ótica por causa das coisas baratas que você tem que multiplicar por muitas vezes. Então, a minha visão do 5G é que ele vai ser uma tecnologia
bastante aplicada em grandes cidades, grandes centros, nas questões industriais, em locais que realmente ela vai fazer diferença. E no interiorzão do país, nas cidades pequenas, ela vai ter um atendimento genérico, não vai ser um atendimento impactante a ponto de derrubar um provedor de acesso que esteja chegando com fibra na casa do cliente, ligado na televisão, na Smart TV dele. Então, mas eu acho que os provedores têm que participar. E para isso, nós teríamos que tentar influenciar com que o edital saísse com frequências municipais, onde os provedores realmente pudessem ter essa frequência para poder também brincar de 5G. A gente também quer participar da brincadeira. Eu acho que não vai ser uma tecnologia matadora da fibra, de jeito nenhum, porque ela precisa da fibra. Mas nós temos que participar da brincadeira de alguma forma. E eu acho que as frequências mais altas, que, pelo que eu tenho acompanhado, não tem ainda dispositivos que falem nessas frequências, são as que são mais apropriadas para os provedores participarem justamente, porque os dispositivos vão aparecer, tenho certeza que vão aparecer, mas não vai ser talvez um smartphone, pode ser uma CPE que fale naquela frequência para poder atender uma localidade. Então, essa é a minha visão quase que pessoal do que eu tenho visto de 5G até agora. Eu não chamaria de folclórico, mas eu diria que o 5G ainda tem algumas incertezas a respeito da sua utilização. Eu vejo, ontem, inclusive, assisti uma palestra muito esclarecedora, vejo ele muito associado à questão do IoT, certo? Então, se nós temos já uma política sendo definida de IoT, através do BNDES e do Ministério, me parece apropriado associar essa política à política de utilização dos 5G, tá? Porque tem, como mesmo você citou, Arthur, né, tem muitas mais voltada para as aplicações do que propriamente para o uso geral, genérico, como a gente tem hoje o 3G e o 4G. Então, por exemplo, na Alemanha, você falou a indústria, porque a Alemanha é uma potência industrial, tá? Mas no Brasil nós podemos falar do agronegócio, tá certo? Porque nós temos, a nossa potência é agrícola. Mas aí, se você pensar nas frequências que nós estamos falando, 26, então nem pensar. Mas aí vem a questão, que a Cátia já levantou, do 450, tá certo? Que me parece extremamente adequado para essa utilização no agronegócio, e o agronegócio precisa disso, e eu pessoalmente acredito que os provedores, por estarem muito próximos do agronegócio, poderiam ser grandes impulsionadores no agronegócio. Vou dar um depoimento pessoal, uma experiência que eu tive. Nós temos um cliente no interior do Rio Grande do Sul, uma cooperativa, e eu fui do aeroporto mais próximo, que é Passo Fundo, até a cidade onde... E a cobertura celular eu estava acompanhando com 2 operadoras, a cobertura celular é precária. Então, nós falamos nós não tocamos num tema aqui no Brasil que parece ser proibido, que é a questão da eficiência espectral. Nós temos 2 experiências que foram dramáticas, né? Uma, o próprio 13,5, lá atrás no WiMAX, né? E hoje as frequências agora parece que vão ser liberadas, certo? E outro, o próprio 450, certo? Que foi feita uma junção com o 3G ou 4G, eu estou perdido no tempo, foi em 2010, né? E o 450 aí, uma frequência que poderia ser extremamente útil para várias aplicações, né? Então, esse é o depoimento. Quer dizer, eu vejo o 5G mais associado também à utilização, mas não só também, dependendo de outras frequências também, como, por exemplo, vamos introduzir o 450. Nessa linha aí do Rio Grande do Sul que você falou, recentemente a gente conseguiu aprovar o primeiro compartilhamento de SCM lá no Rio Grande do Sul. Então, aquela frequência que alguns provedores que estão aqui compraram, do 2.6 TDD, ela começa a ser utilizada para essa finalidade. A gente espera que isso melhore, porque eu não tenho dúvida, é precária mesmo. Agora, vamos para o 450. O 450... Fala, Basílio. Eu só queria fazer um adendo, que é o seguinte, eu concordo que o 5G tem muito a ver com a internet das coisas, só que a internet das coisas tem diversos tipos de internet das coisas. Então, principalmente na área agrícola,
os dispositivos de internet das coisas, eles utilizam pouquíssima banda. Eles têm um ou outro dispositivo pode precisar de troca maior de informação por algum motivo. Talvez um que está dirigindo um trator, alguma coisa assim. Mas os sensores, ele manda alguns bits para lá, manda alguns bits para cá, está resolvido o problema. Então, talvez o 5G seja até um exagero para esse tipo de coisa. Seria outro tipo de tecnologias, outro tipo de frequências para atender a internet das coisas no agronegócio. Então, é uma mistura, uma mescla, não é... o 5G não está amarrado só com a internet das coisas. Arthur, eu vou me permitir pegar um pouco da sua fala anterior. Você falou que, com relação à frequência, né, frequências altas, que algum provedor que explorasse o serviço e ficasse lá, assumisse o risco por 5 anos, poderia estar sendo premiado aí com o direito de uso de faixa. Eu faço a provocação para o 450. Essa faixa é uma faixa nobre, é uma faixa que serve para esse tipo de atendimento, ela não foi usada e ela voltou por uma decisão da Anatel, vai voltar para o governo, fato. Né? Ainda há questionamentos, mas, enfim, a decisão foi tomada depois de muitos anos. Nessa linha, o que é factível, como é que você vê isso, né? Tendo em vista que essa frequência sempre esteve no radar do MCTIC, e inclusive foi utilizada como política pública para o desenvolvimento do atendimento rural, o que você acha factível para um provedor regional que queira efetivamente explorar esta faixa, né, trazendo um projeto de interesse público e tenha, para ter segurança do direito ao uso dele? Bom, essa faixa, como a gente sabe, a Anatel está em processo de retomada, né, dessa faixa, e isso significa que todo mundo que já tem alguma operação nessa faixa, e especialmente as grandes operadoras, às vezes em parceria com outras empresas, elas vão cair, digamos assim, para um uso secundário da faixa. Então, todo mundo vai ficar em uso secundário, e aí a Anatel vai ter que criar um mecanismo de dar um uso eficiente para a faixa, né? Porque essa faixa 450, 8 anos atrás, ela era, assim, odiada. Ninguém queria essa faixa, era um problema, foi um encargo, né? Agora, com a internet das coisas, virou a princesa dos olhos do mercado, a faixa 450. Né? A gente lutou a beça no 3GPP para padronizar o 4G na faixa, várias empresas eram contra, fabricantes, a despeito disso, a gente conseguiu padronizar e todo mundo hoje está feliz, né, com o seu 4G desenvolvido, e talvez com 5G a ser desenvolvido para a faixa 450. Concordo plenamente com todo mundo aqui, com o Caio, com o Basílio, com a Kátia, que essa é a faixa ideal para você explorar o IoT no Brasil, porque ela não é larga, ela é larga o suficiente, 5 mais 5 MHz, que a gente está falando, né? E quando a gente pensa em grandes distâncias, como é a vocação econômica do Brasil, de agronegócio, ela se encaixa perfeitamente. E eu espero que a agência ela modele a atribuição da faixa em caráter primário de maneira a fazer um uso eficiente e a propiciar o surgimento de diversas aplicações e negócios inovadores pelo Brasil, né, que não siga um modelo tradicional de uma faixa do SMP que tende, e aí voltando ao que o Caio falou sobre a eficiência espectral, tende a entregar um bloco nacional para uma operadora que vai efetivamente explorar menos de 5%, 10% do território nacional, o resto vai ficar vazio. Pois aí não adianta, né? Eu tenho uma última pergunta, o pessoal já está me lembrando do tempo. Já levantaram a mão lá. Kátia, aqui, Kátia, só complementando essa fala, questão. Caio, antes que tire o microfone da gente. Eu acho que para melhorar a eficiência espectral, certo? E, ao mesmo tempo, permitir a participação dos PPPs, não tenha dúvida que o modelo americano que o Arthur citou seria muito importante, porque, como os próprios provedores já têm no interior do país, tá? Vocês viram, estamos publicando com a Telecíntese um trabalho que nós fizemos, o crescimento entre 2015 e 2018 do acesso à fibra ótica foi impressionante. E a grande maioria disso é com os provedores regionais. Então, como o Basílio citou, já há uma infraestrutura disponível para o 4G
aí numa 450, estou falando de mais alta frequência, né? Então, seria natural, na minha opinião, seria natural que os provedores participassem desse processo. Não tenho dúvida, a gente vai pleitear quando sair daqui. Deixa eu mudar o espectro rapidamente para a agenda tributária. Eu sei que o governo está trabalhando aí numa reformulação dos fundos setoriais. Eu vou fazer a pergunta para todos os três de uma vez só. Sei que foi falado hoje de manhã um pouquinho disso, mas, Arthur, como desburocratizar isso? Quais são os próximos passos? O que vem por aí de novo no âmbito federal? E para o Basílio e para o Caio. Recentemente, ano passado foi um ano diferente, surgiu o convênio do Ceará, convênio 19, se não me engano, de 2018, que ele trabalhou a questão do ICMS de uma forma, assim, realmente inovadora, uma redução de 75% para os PPPs. Mas, na prática, isso não saiu ainda. Então, assim, como incentivar que esse convênio, que teve a adesão aí de 3 estados, na verdade, atinja todas as unidades da federação, né? A gente percebe um movimento forte de arrecadação, mas, assim, a contrapartida, o que está em jogo é o desenvolvimento do setor. Então, assim, o que vocês veem de uma pauta positiva tributária para você, Arthur, federal, para os meus debatedores estadual? Bom, Kátia, essa pergunta é relevante porque, a despeito de a gente passar por um momento grave do ponto de vista fiscal, quer dizer, a União hoje está tentando fazer de tudo para não perder arrecadação, existe um espaço muito grande para a gente diminuir complexidade. Então, quando a gente pensa em telecomunicações, no dia a dia do faturamento de uma empresa, ou da operação de uma empresa, a gente está falando de quantos tributos? Chega perto de 10. Né? Está falando de FIIs, está falando de PIS, está falando de COFINS, está falando de taxa de fiscalização da instalação, taxa de fiscalização do funcionamento, está falando de ICMS, está falando de FUST, Funtel, Condecine, CFRP, são 9, né? Eu devo ter esquecido algumas, né? Mas a gente chegou a 9. Então, assim, isso implica um custo enorme, que é um custo, muitas vezes, invisível, que é o custo de transação, o custo operacional, de você dedicar profissionais, dedicar tempo para atender esse tipo de coisa, incertezas, né? Isso aqui, essa alíquota, o PIS/COFINS está dentro da base de cálculo do ICMS ou não? Né? Tá. Não, agora não está mais. Né? Então, porque o Supremo decidiu. Então, tudo isso tem que ser resolvido. Então, a proposta do Ministério das Comunicações é tentar transformar tudo isso, né, claro, tirando o ICMS, que é de competência estadual, mas toda a parte federal, em uma contribuição só, com uma alíquota progressiva sobre incidentes sobre receita bruta, tá, sem regressividade, que é uma ideia, inclusive, que encontra eco na Anatel, que a Anatel já vem estudando a fundo também, e com isso a gente simplifica a vida das prestadoras de telecomunicações e estabelece uma faixa de isenção, né, para até 5 milhões, 6 milhões, estabeleceria uma faixa de isenção, e que também que é quando aí o custo operacional, o custo de transação de você pagar e recolher o tributo não compensa o próprio dinheiro arrecadado. Então, racionalizar e reduzir os custos indiretos de todo mundo, tanto da União quanto dos provedores. Basílio, Caio. Bom, os tributos realmente são um gargalo que os provedores têm que enfrentar. É uma pena que o convênio que saiu, que foi adotado pelo Ceará, Piauí e Pernambuco, até hoje não está efetivado, porque a essa altura do campeonato nós poderíamos estar tendo um case de sucesso que poderia estar nos ajudando para tentar convencer o governo a fazer alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, o nosso problema maior é o ICMS. Os outros tributos também pesam, são tributos que não são desprezíveis, eles pesam, e tem esse fator da dificuldade operacional e o risco de esquecer ou errar alguma coisa. Só que o ICMS é o pior de todos, sem dúvida nenhuma. E o que acontece? Infelizmente, o ICMS para o mercado de telecomunicações, ele não foi pensado para 11 mil empresas pequenas. Ninguém imaginou isso. O ICMS foi pensado para
meia dúzia de empresas monopólio de meia dúzia de empresas. Isso foi pensado lá atrás dessa forma. Por quê? Se o governo quer arrecadar mais, ele aumenta o ICMS da telecomunicação, ele simplesmente repassa para o consumidor não tem opção, acaba tendo que pagar a conta da empresa que tem o monopólio naquela região e está tudo certo. Essa era a ideia lá atrás. Só que nós aparecemos, os provedores apareceram, os provedores tomaram conta desse mercado. E o ICMS não foi feito para nós, desse jeito que ele está. Então, nós precisamos realmente que o governo crie um escalonamento que seja da saída do simples até a gente conseguir chegar a estar com um faturamento que tenha garra e capacidade, tenha musculatura para suportar esse tipo de coisa. Eu gostaria de levantar duas questões. Essa questão desses convênios, nós estivemos analisando, eu lembro aqui particularmente do Mato Grosso, que fez ou propôs um convênio temporário. O que acontece com o convênio temporário? O provedor entra no convênio, tá certo? E entrega todas as suas informações, tá? Paga um ICMS reduzido por um determinado tempo e depois vai pagar integralmente o ICMS. Então, nós, inclusive, recomendamos aí para a Abrint e seus associados que não entrassem nesse convênio, tá? Porque realmente era só para trazer informações para depois, né, o que a gente chama de, quando o provedor sai do simples, né, o que a gente chama, para o ICMS integral, a gente chama de morte súbita. Né? Na verdade, nós temos hoje, falando muito francamente, um grande número de CNPJs distintos, né, porque não tem outro jeito. Né? Então, se o provedor trabalha em várias cidades, ele se desdobra, porque, senão, ele quebra. Essa é a verdade. O ICMS quebra. Como disse muito bem o Basílio, não foi feito para pequenas empresas. Nós fizemos um trabalho junto com a Abrint mostrando que o escalonamento do ICMS seria benéfico não só para os provedores, como também para o próprio fisco estadual. Tá? Então, eu acho que essa é a mensagem. O Basílio, a Abrint levou esse assunto adiante, tá? Mas também nós temos que pensar o seguinte: nós estamos perto de uma reforma tributária. Tá? E essa reforma tributária, de uma maneira ou de outra, pode vir a afetar os provedores. Tá certo? Hoje, né, Arthur, aliás, esquecemos de falar aqui, esse trabalho elogiável, que o Breno, inclusive, citou na abertura, que o Arthur, a equipe do Arthur está conduzindo lá no Ministério, que é esse estudo de separação de SCM e SVA. Tá? Eu vejo isso com muito bons olhos, tá? Porque isso daria ou dá uma segurança jurídica para os provedores, já que vem do próprio governo, tá? Que hoje eles não têm. Então, por conta disso, temos essas grandes discussões aí com os fiscos estaduais. Tá? Eu sei que o tempo já está estourado. 3 pessoas levantaram uma mão que eu identifiquei: o Roberto, o Fábio e esse senhor que eu não sei o nome. Podemos se estender? Basílio? 3 perguntas rápidas? O Breno não está aí. Gente, eu peço a colaboração, porque o tempo está estourado e eu quero voltar ano que vem. Então, meu nome é Éder, sou lá do Mato Grosso. Há 4 anos atrás, o Arthur esteve conosco lá em Cuiabá, e a gente estava um pouco eufórico por conta do preço de referência, dos postes e tal. Tinha ficado com um projeto parado lá meses, com a fibra no pátio. E aí foi comentado na época a questão do direito de passagem, né? E quando veio a lei das antenas de 2015, aquilo deu muita esperança para a gente, né? Pô, bacana. No artigo 12 lá, muito explícito em dizer que não poderá ser exigida contraprestação em razão de direito de passagem, exceto naquelas concessões dadas anterior à lei para algumas rodovias. E assim como a novela do aluguel dos postes, né, que foi bom, foi excelente a resolução, preço de referência, a gente conseguiu na época, a gente foi uma das primeiras empresas a acionar a resolução de conflito, acabou fazendo um acordo amigável e conseguimos algo pela metade do preço, um pouco menos do que eles estavam pedindo anteriormente, embora não chegou no preço de referência. Onde que eu quero chegar, só para contextualizar, né? Nós temos uma lei de 2015 que é explícito em dizer que veta a cobrança,
mas a gente, ao realizar construções de rede, a gente vai na Cinfra, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, ela fala, não, isso daí a gente não reconhece essa lei. Pô, é uma lei federal, né? Quem legisla sobre telecomunicação é a União. E a gente vê os esforços excelentes, a gente é muito grato por isso. Aí vê agora, né, 4 anos depois, a gente discutindo uma medida provisória para fazer valer algo que já está na lei, né? Não tem nada que possa ser feito a nível de governo para que talvez seja feito um trabalho nesses órgãos para que, de fato, cumpra a lei, né? A gente vê, por exemplo, a Algar teve que judicializar ao ponto de chegar no Supremo para garantir o direito de passagem. Então, a gente fica assim, um pouco frustrado, né? A gente está interligando diversas cidades lá via fibra, mas esbarramos nessa dificuldade de ter algo que já está garantido em lei. Arthur, para você. Assim, sua cruz é a minha também. Assim, eu trabalhei muito para que essa lei fosse aprovada com essa redação. Com essa não, até com uma redação um pouco melhor do que essa, mas essa foi a redação possível na época. E assim, a gente tem tentado fazer e tem feito alguns encontros, reuniões presenciais com grandes cidades. São Paulo, Porto Alegre, Rio, e pouco a pouco eles estão. Porto Alegre já mudou a lei, Rio também, devagarzinho eles vão se movimentando. A gente não tem perna para fazer dos 5.570 municípios, a gente acompanha as dificuldades de alguns estados, e o que eu posso dizer é o seguinte, 100% das empresas que eu conheço e associações que entraram na justiça, utilizando a lei das antenas como base, ganharam. Tá? Inclusive porque o Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da lei, já reconhecia que não deveria haver pagamento, né? Então, eu confesso que essa questão da cobrança, a gente vai tentando de uma maneira, insistindo mesmo, tendo reuniões, tem outra reunião, trocou presidente do DENIT, trocou diretor-geral do DENIT, trocou, vamos lá de novo. Então, porque tem uma lei, o sujeito lê a lei e não reconhece ou não quer cumprir a lei, aí o que você faz, né? Gente, assim, eu tinha franqueado 2 perguntas, eu peço ao Fábio e ao Roberto que nos acompanhem, está todo mundo convidado para a gente poder responder as 2 questionamentos agora. Eu preciso encerrar o painel, a gente tem um horário para cumprir, a casa está cheia, eu agradeço aos meus colegas pela oportunidade e agradeço a vocês pela disponibilidade, e o painel continua. Obrigada.